E é por isso que o tema dessa pregação é: eu ponho em ti a minha confiança. Se alguém trouxe a Bíblia, eu convido você, abra por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos milagres? E eu vou acrescentar: não foi em vosso nome que fomos no grupo de oração? E, no entanto, lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, é semelhante a um imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi uma grande ruína. Palavra da salvação. Por favor, aplaude a palavra de Deus, meu irmão, por favor. Amém. Essa é uma das palavras mais fortes que eu, particularmente, já li na igreja. E principalmente na Sagrada Escritura. E principalmente porque eu tenho um certo local de fala, porque essa palavra parece que ela fala diretamente comigo. Quando ela fala que, Senhor, não foi em seu nome que eu preguei? Então isso é meio assustador para nós. Mas o que é interessante aqui para o tema que nós vamos chegar daqui a pouco, é que essa palavra, ela é muito forte, ela é muito dura, e o interessante dela é que Jesus, outras 2 vezes, falou a mesma coisa na Sagrada Escritura. Então, por 3 vezes na Sagrada Escritura, Jesus falou: eu não vos conheço. Quando ele estava falando para públicos diferentes. Então, em Lucas 13, versículo 25, Jesus, quando está falando da porta estreita, ele dá o exemplo e diz bem assim: Senhor, mas nós não bebemos contigo? Nós vimos o Senhor pregando nas praças. Como assim o Senhor não me conhece? E Jesus repete: eu não vos conheço. No Evangelho de Mateus 25, no versículo 12, na famosa parábola das 10 virgens, Jesus também olha para os seus e diz: eu também não vos conheço. E a terceira ocasião é agora, em Mateus 7, versículo 22, onde Jesus fala mais uma vez: eu também não vos conheço. Se até aqui você entendeu o que eu disse, fala aleluia. Repete comigo: até aqui eu entendi. Tem gente que não entendeu até aqui, misericórdia. Querido, mas eu tenho que ir porque o meu tempo está curto. Porém, querido, existe uma diferença fundamental no público das 3 palavras que eu acabei de falar para você. A diferença é a seguinte: quando nós estamos falando de Lucas 13, 25, quando Jesus olha para o povo e eles falam bem assim: Senhor, não bebemos contigo, eu te vi pregar na praça. Por que você está falando que você não me conhece? Jesus aqui está falando para um povo que nunca serviu a Deus. No Evangelho de Mateus 25, na parábola das 10 virgens, quando Jesus fala: eu também não vos conheço, Jesus está falando aqui para virgens tolas e virgens prudentes. O interessante é que tanto a virgem tola quanto a prudente serviu a Deus em algum momento da vida. Mas ele olha para as virgens tolas e fala bem assim: queridona, eu vi que você serviu, eu vi que você era do bom pastor, eu vi que você tinha vida pastoral, eu vi que você comungava todo domingo com o Padre Edivaldo, eu vi que você tinha moral aqui na paróquia. Mas, mesmo você tendo vivido na minha presença, passou-se um tempo, você parou de vigiar e você saiu da minha presença. Como você saiu da minha presença? A partir de agora eu não te conheço, porque você morreu longe da minha presença. E existe o terceiro caso, e eu acredito que seja o nosso caso, que é o caso de Mateus 7, 21, 22, que vem falar para nós bem assim: Senhor, mas eu preguei em seu nome, eu expulsava demônios em seu nome, Senhor, eu fiz tudo em seu nome, milagres em seu nome, eu era intercessor em seu nome, eu acolhia em seu nome, eu era coroinha em seu nome, eu cantava, eu tocava, eu conduzia, eu era reteté de Jeová, eu era sapatinho de fogo na igreja, era eu e Arthurzinho que vinha animar o grupo de oração toda sexta.
Senhor, que história é essa de que o Senhor não me conhece? E Jesus aqui está falando com gente que ainda serve, que serve bem, com gente que continua na igreja, não é com gente que saiu, com gente que está caminhando, com gente que ainda está no bom pastor, que ainda usa a camisa do grupo, com gente que ainda está comungando, está olhando para essas pessoas e falando, eu não vos conheço. E agora eu te faço uma pergunta, o que essas pessoas fizeram de errado? Pergunta para quem está do seu lado, o que a pessoa fez de errado? Pergunta para mim, querido, o que essas pessoas fizeram de errado? Tem uma galera sem curiosidade nenhuma, Anny, só escuto você acredita? Abre a boca, lindão, pelo amor de Deus, eu tenho uns 15 minutos só para ir embora. Repete para mim, o que essas pessoas fizeram de errado? Querido, e a realidade é muito simples. Eu quero que você entenda que esse era um povo diferenciado, diferenciadíssimo. Era gente como a gente, e esse povo servia muito bem. Era um povo top. E aqui eu espero que você entenda antes de eu te responder, tá? Primeiro, para que você entenda o nível desses caras aqui da palavra. Esses caras aqui, eles pregavam e tocavam. Ou seja, dentro da renovação, a gente chama isso de envio. Então são pessoas que tinham um envio do coordenador. Léo tinha autorizado eles ir para a missão. São pessoas que os seus superiores já tinham enviado eles, era por isso que eles tinham esse respeito. Se eles expulsavam demônios, como a palavra diz, eram pessoas que tinham autoridade espiritual. Gente fera, gente fogo no parquinho, gente que quando pisava, saía labareda por trás do sapato, gente que se arrotasse saía fumaça, era gente fogo do fogo do fogo, era gente diferenciadíssima, e esse povo fazia milagres. Se esse povo fazia milagres, eu quero te dizer também que eles tinham uma unção surreal, porque não é qualquer um que faz milagres. Então, era um povo top, enviado, ungido, autoridade espiritual, era um povo maravilhoso. E eu te pergunto de novo, o que eles faziam de errado? Pergunta para quem está do seu lado, o que esse povo fez? O que esse povo fez? E a resposta é simples. E o que o Senhor colocava no meu coração, eu queria falar isso com vocês. Não é, querido, porque a graça está sendo derramada, que Deus está aprovando a sua conduta. Então não é porque a igreja está cheia que Deus está aprovando o que você está fazendo. Não é porque você está aqui que Deus está concordando com o que você faz. Não é porque você entrou para o ministério, porque você começou a coordenar, porque você agora tem moral na paróquia, porque você é braço direito de não sei quem, porque você é o vice-coordenador de não sei lá o que mais. Não é porque seus pais confiam de você vir aqui toda sexta-noite sextar com a gente que o Senhor está aprovando a sua conduta. Tem gente que vem na igreja, tem gente que pisa aqui, tem gente que bate o ponto no grupo de oração toda sexta. Mas, apesar de bater o ponto aqui, apesar da agenda estar cheia, o coração está vazio para dedéu. E o que acontece? Essas pessoas que continuam servindo, essas pessoas que não largaram a igreja, estão dentro da igreja, vivendo sem confiança no Senhor, sem colocar os olhos no Senhor, sem viver condutas de quem coloca o Senhor em primeiro lugar. O que eu estou te falando aqui é o seguinte, são pessoas que estão na igreja, construíram a casa sobre areia, e mais dia ou menos dia, essa casa vai cair, e o Senhor vai olhar no meio da tua fuça, seu comedor de lavagem, e falar, eu não te conheço. Aplaude se eu pedir, pelo amor de Deus. Fala para quem está do seu lado, ferrou para você, ferrou. É isso que o Senhor está falando hoje com a gente aqui. O que o Senhor quer hoje de nós é mais do que bater ponto. O que o Senhor quer hoje de mim e de você é que você entenda, querido, que o que Deus tem de propósito para nós é começarmos hoje a edificar a nossa casa nele, a construir a nossa casa no Senhor, porque quem constrói a casa no Senhor verdadeiramente começa a colher os frutos dessa construção desde agora. O que eu estou te falando, esse grupo de oração, desde que eu comecei a frequentar, nós vimos jovens de
14, 15 anos pregando, jovens de 14, 15 anos intercedendo. Nós vimos jovens de 14, 15 anos vivendo experiências na presença de Deus, experiências com o Espírito Santo magníficas nesse grupo de oração. Então não tem idade para você ser mais de Deus, não tem idade para você se colocar mais na presença de Deus. Eu não estou falando aqui do seu RG, nós não queremos saber a sua idade, mas o Senhor quer, nesse início de ano, começar a gerar nos nossos corações maturidade espiritual, pessoas maduras na fé, pessoas que não se abalam por qualquer coisa, pessoas que estão cheios da presença de Deus, que não importa se o pregador prega bem, se o pregador prega mal, não importa se o condutor prega bem, se o condutor conduz mal, o que importa é, eu estou aqui independente de quem conduz, independente de quem toca, independente de quem prega. Por quê? Porque eu entendi que aqui é o lugar que eu preciso estar para colocar a minha casa sobre a rocha. O que o Senhor quer de você hoje é que você entenda em nome de Jesus, essa pregação é para gerar maturidade em você. Fala para quem está do seu lado, toma posse, filho, toma posse. Portanto, eu vou repetir hoje. Não é porque você está conduzindo que Deus está te aprovando. Não é porque você está aqui que Deus está te aprovando sua conduta. Não é porque você vem aqui, sexta sim, sexta nunca, que Deus está feliz com você. Não é, é muito mais do que isso, querido, é muito mais do que bater ponto na igreja, não é porque você está coordenando que Deus está aprovando o que você faz, não é porque você está pregando, ministrando, conduzindo, adorando, que Deus está aprovando a sua conduta de bastidor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que infelizmente estão aqui como sepulcros caiados, e o sepulcro caiado ele é lindo por fora, mas ele é horrível por dentro, e infelizmente muitos têm cara de lindo, mas por dentro está todo destruído. Fala para quem está do seu lado, você tem cara de feio, irmão. Você tem cara de feio. Não tem nem cara de lindo, até a cara é de feio. Tem a cara de feio. Daniel, isso que você está falando não tem fundamento na Bíblia. Tem. Querido, qual foi o tempo onde Deus mais fez prodígios e milagres? O tempo do êxodo do povo de Deus no Egito. Foi o tempo onde Deus mandou cordonizes, Deus mandou maná, Deus mandou coluna de fogo, Deus mandou nuvem de glória, Deus mandou água em Meriba, Deus mandou água na pedra de massa, Deus fez tudo o que podia fazer, tudo. E era o tempo onde o povo mais zombava de Deus, mais idolatrava qualquer coisa, era um povo maldito. E foi o tempo onde Deus mais fez milagres. Por quê? Olha o que eu vou te falar. Por que Deus faz prodígios através de pessoas tão ruins? A resposta é simples, porque Deus faz por misericórdia ao povo e não por honra à pessoa ruim que Ele está usando. Então eu posso vir aqui e tem muitas pessoas que vivem isso. Então a gente pode vir aqui, eu posso ser fogo no microfone, eu posso ser 10 no microfone, mas não significa que Deus está me aprovando. Por quê? Porque talvez Deus faz uma pregação top, não porque eu estou merecendo, mas porque a Assembleia merece. Então eu preciso que você entenda hoje, você precisa abaixar a bola. Não é porque a gente é talentoso, não é porque a gente se acha top, não é porque a gente tem experiência, não é porque a gente tem dons. Não, querido, Deus usa a gente por misericórdia do povo, porque o povo precisa, porque o povo está carente, e não porque você é especial, porque nós não somos especiais. Fala para quem está do seu lado, você não é especial, bicho, não é. Querido, nós somos terríveis, e eu não vou terminar a pregação falando disso, mas eu queria te dizer hoje então como que nós vamos resolver esse pepino. O primeiro passo para nós resolvermos esse pepino que eu estou falando com vocês aqui agora, repete comigo, confiar. Querido, abre a boca, meu tempo é curtíssimo aqui, já passou 15 minutos, meu tempo está acabando. Repete, confiar em todas as circunstâncias. Então, querido, eu queria que você entendesse hoje, comece a confiar no Senhor a partir de agora. E é somente nele. E um Deus que eu acredito, não sei qual é o Deus que você segue, mas o Deus que eu sigo, Ele é o Deus dos impossíveis. Então o Deus do impossível é nele que você vai confiar. Portanto, eu conheço, e tem amigos aqui que conhecem, gente que veio nesse grupo de oração, que foi pregador desse grupo de oração, que passou em faculdade de medicina sem ter nota. Por misericórdia de Deus, porque Deus é bom demais.
porque Deus é especial demais. É isso que Deus faz com a gente. Deus, Ele coloca os justos dEle onde Ele quer que esteja. Querido, é isso que Deus faz com você. Então entenda que é Deus que providencia um santo namoro. É Deus que providencia o Enem e a nota que você precisa tirar. É Deus que providencia o reatamento de paz. Eu conheço amigos próximos que, orando fielmente dentro do grupo de oração, Deus reuniu os pais novamente, que haviam se divorciado. Querido, por quê? Porque a misericórdia é dele. Então quem confia nele, eu não estou falando para você confiar em mim, não estou falando para você confiar no que eu estou pregando, eu não estou falando para você confiar em quem está aqui no grupo de oração, eu estou falando para você colocar suas esperanças na única pessoa que pode resolver os seus problemas. Coloca a sua esperança no Senhor. Por quê? Porque Ele é a rocha que você precisa construir a sua casa. É no Senhor que vale a pena. Então edifica a sua casa em Deus, coloca os seus propósitos em Deus. Antes de fazer qualquer coisa, fala com o Senhor. Quem me entendeu, fala aleluia. Tem uma galera moscando enquanto eu prego. Quem me entendeu, fala glória a Deus. Na prática é o seguinte: quem confia no Senhor, quando vai fazer uma prova, já está há 2 semanas rezando para a prova que vai fazer. Na prática é o seguinte: quem confia no Senhor, antes de começar o namoro, antes de começar a ficar sério com alguém, você reza para saber se é desígnio de Deus estar sério com essa pessoa mais ou menos que se arrumou. Quando você entende o que é confiar no Senhor, você reza para saber se é tempo de noivar. Você reza até mesmo para terminar. Quando você coloca as suas confianças no Senhor, você coloca todos os seus propósitos no Senhor. Antes de ir para a faculdade, antes de chegar na prova do Enem, você já está há uns 40 dias fazendo alguma quaresma diferente para você estar intercedendo a Deus pela prova que você vai fazer. É isso que quem coloca confiança em Deus faz. Na prática a gente faz isso? Não faz. Então, na prática, a gente não colocou a confiança nele. Na prática, a gente acha que é porque a gente é bom, é porque o curso que a gente faz é extraordinário, é porque a escola que a gente estuda é a melhor da cidade, é porque isso, é porque aquilo. Mas eu estou te falando hoje a resposta dos seus problemas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coloca a sua confiança no Senhor. Se não colocar a confiança no Senhor, tudo dá errado, só tem problema, só tem pepino. Se está claro, amém? Amém. Fala para quem está do seu lado, é por isso que a tua vida é desse jeito, é por isso. É por isso. E aqui eu queria dizer para você, confiar é construir a casa toda no Senhor. E aqui eu queria usar um pouquinho do curso que eu estou fazendo para defender agora a minha área. Por que a gente não constrói uma casa na areia? Vamos explicar? Vamos explicar agora no lado da engenharia civil por que não constrói casa na areia? Por quê, querido? Por causa de um termo técnico que a engenharia fala, chamado o SPT do solo é baixo. Então, como o SPT, que é um termo em inglês que eu não vou usar, repetir aqui para você, tá? Chamado ensaio de penetração padronizada. Do inglês, você joga no Google aí para você saber, eu não vou repetir. Mas, quando você faz um ensaio para saber como que é aquele solo, para saber se é um solo que é propício ou não para certos tipos de fundação. E os 2 piores tipos de solo que tem é o solo argiloso e o solo arenoso. Então, quando a palavra está falando aqui há 2000 anos antes de nós, que não é para construir casa sobre areia, é porque desde toda a eternidade já sabia termos técnicos que hoje a gente coloca um nome científico para isso. Então, Jesus aqui já está nos ensinando um pouco sobre engenharia civil para nós e falando que não dá para construir casa quando o SPT é baixo. Não dá para construir. Por quê? Porque, querido, não tem resistência, não tem densidade, não consegue segurar uma fundação, não tem. Eu queria usar um monte de termo técnico, mas meu tempo está curto, não vou usar. Se está claro, amém? Por quê, querido? Então, o que eu estou te falando hoje é, quando a gente constrói a casa no Senhor, é colocar todos os propósitos da nossa vida em Deus. E aqui eu queria te dizer hoje, colocar o propósito no Senhor, confiar em Deus, é entregar para o Senhor os seus problemas. E aqui eu queria dizer hoje para a nossa juventude que está aqui, e eu sei que eu faço parte hoje da juventude mais doente desde toda a eternidade. Nunca se falou tanto sobre saúde mental como falamos hoje, e nunca tivemos tantos jovens doentes como temos hoje.
Talvez, se a gente for fazer uma enquete aqui, tem muitas pessoas no nosso meio cheias de ansiedade. Muitas pessoas no nosso meio que talvez estão vivendo na depressão. E aqui eu queria te dizer uma coisa. Muito antes de você querer partilhar qualquer coisa para uma pessoa que você acabou de conhecer, eu quero te convidar a aprender a partilhar as coisas para quem pode resolver de verdade. Porque eu creio num Deus que cura. Foi Deus que te deu ansiedade? Foi Deus que te deixou com depressão? Sem sombra de dúvidas não foi. Mas o nosso Deus resolve essas coisas. Então a gente precisa começar a confiar naquele que pode resolver. E não mais ficar confiando em amigos quaisquer que a gente arruma pelos cantos. Isso é colocar a casa sobre a rocha. É entender que os problemas difíceis, quem vai resolver é somente aquele que pode resolver impossíveis. Não coloque os seus problemas difíceis nas mãos de gente que não consegue cuidar de problema fácil. Tem gente aqui que não lava a própria cueca, que não lava uma louça. E você está querendo partilhar sua depressão com um camarada desse. Querido, esse camarada não sabe lavar a cueca. E você está partilhando depressão com um cara desse. Não vai dar certo, vai dar BO. Fala para quem está do seu lado, vai dar BO, filho. Vai dar BO. Meu tempo está voando, meu tempo basicamente quase acabou já aqui. Mas eu preciso dizer mais uma coisa para você, tá? O segundo passo para nós podermos viver o tema dessa noite, repete comigo, ouvir a palavra e pôr em prática. O versículo 24 fala exatamente sobre isso. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. Na prática, não adianta dizer que você é bom pastor na veia, que você é tim bom pastor, que você é top, que você é do Padre Edivaldo, que você é católico, apostólico romano. Não adianta na sua bio do Instagram estar escrito católico, porque geralmente embaixo está escrito sagitário. Mas não adianta. Por quê? Porque, querido, na prática, o que o Senhor quer não são palavras bonitas, são condutas de quem vive as palavras que você acabou de falar. Então, querido, o que eu estou te falando aqui é o seguinte, não dá mais para nós vivermos do jeito que a gente está. E o grande problema aqui, eu vou voltar no problema que eu te falei lá no início da palavra. Parece injusto você chegar para pessoas que pregavam, cantavam, tocavam, conduziam e falar, eu não te conheço. Parece Deus jogando o tempo dessas pessoas fora. Mas na prática, querido, eram pessoas que talvez pregavam, tocavam, conduziam, intercediam, adoravam, mas as condutas não combinavam com isso que fazia. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Tem gente aqui que cresceu na igreja, tem gente aqui de família de igreja desde berço, mas que até hoje ouve a palavra de Deus e não põe em prática. Na prática, o que eu estou te falando aqui é o seguinte, tem coisas, querido, que é problema de falta de conversão. Não colocar as palavras de Deus em prática é não se converter de verdade. Por quê? Porque estão problemas de personalidade que Deus resolve. Tem gente que é difícil, tem gente que é desobediente, tem gente que é arrogante, tem gente que se acha, tem gente que é vitimista, tem gente que é vaidosa, tem gente que é cheia de picuinha, tem gente que é fofoqueira, a língua parece um tamanduá bandeira. Por quê? Porque você é fofoqueiro. E o problema disso isso é falta de conversão. Deus resolve essas coisas. Por que talvez não está resolvendo? Porque você só ouve a palavra. Você não põe a palavra em prática. Ouvir e pôr em prática é parte de confiar no Senhor. Se está claro, amém? Amém? Repete comigo, eu tomei posse. Querido, então eu estou te convidando hoje aqui a uma conversão sincera do seu coração. Na prática é o seguinte, não adianta você vir no grupo de oração se quando você começar a namorar, você começa esses namoros vagabundo escondido. Não tem coragem de falar com o pai da pessoa, não tem coragem de falar com a mãe da pessoa. Por quê? Porque quem que vai deixar a filha do cara namorar um cafajeste que nem você? Como é que namora? Como é que namora uma pessoa que talvez na roda de amigos já ficou com 3 das meninas da roda? Como é que namora um camarada desse? Como é que namora? O camarada é mais rodado que pneu de caminhão. Não dá para namorar um cara desse. Então, é o tipo de gente que fala, Senhor, Senhor, eu preguei. Senhor, eu conduzi, aleluia que você conduziu. Mas na prática, a palavra não foi colocada em prática. Você só ouviu, não viveu. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara fazer isso, é a sua cara.
Esse é o problema, querido. Esse é o problema. O problema aqui é o seguinte: não adianta a gente entrar no ministério, a gente se tornar coordenador, a gente ficar fogo no parquinho, se a gente é tupetudo, a gente se acha, a gente puxa tapete, a gente não fala com ninguém, a gente é arrogante, a gente se acha o centro do mundo. Querido, o problema aqui tá faltando conversão de caráter. Você é difícil de lidar. Você não é fácil. Não é fácil. Tem umas meninas que chegam pra mim e falam assim: Daniel, mas eu não entendo por que eu não consigo namorar. Quando você vai trocar meia dúzia de palavras com a pessoa não pede perdão, ela tá sempre certa, ela quer ser o centro do mundo, ela não dá um presente, ela não fala que ama, ela não é romântica. Quem vai namorar uma bruxa dessa? Quem vai namorar uma bruxa dessa? É um ser humano difícil. E o problema de gente que é difícil é que falta conversão. Se não converter o coração, se não pôr em prática a palavra, vai se tornar a pessoa desse jeito. Fala para quem está do seu lado: você não é flor que se cheire. Você não é flor que se cheire. É isso, querido, na prática é isso. Eu não tenho tempo, meu tempo já acabou aqui, eu estou abusando do tempo, mas eu só queria que você soubesse hoje uma coisa: o Senhor quer converter o seu coração por inteiro. E para converter o seu coração, eu quero que você entenda, nós vamos ter que mudar algumas coisas. Não dá para namorar qualquer flamenguista que você está achando por aí, não está dando para viver desse jeito, não está dando para você ficar vivendo dessa maneira. Querido, tem gente, e olha o que eu vou dizer, isso é de Satanás que eu vou falar agora. Tem gente que até hoje, já foi batizado no Espírito Santo há uns 4 anos. Até hoje está fazendo e contando a lista de bocas que você beijou. Querido, eu acho que foi Satanás que inventou essa lista. Mas você já está na igreja mocota e até hoje você não esqueceu os erros do passado. Você está feliz em falar: ó, fulano ali, ó, peguei. Ó, que miséria um cara desse, gente. Não é de Deus. Qual é o problema disso? Falta conversão. É o nosso coração que não foi construído sobre o Senhor, não colocou a casa no Senhor, não edificou no Senhor. E o problema disso gera pessoas que vivem essa vida mais ou menos, gera pessoas que vivem cheio de problemas. Por quê? Porque não edificou a casa no Senhor. Senhor, mas eu preguei seu nome, eu tive que pregar nas praças. Afasta de mim, eu não te conheço, eu estou com pena de você se um dia você escutar isso de Deus. Eu tenho pena de você. Fala para quem está do seu lado: você está lascado demais. Você está lascado demais. Léo, vou acabar agora, prometo. Portanto, nós temos que acabar. Eu só queria que você soubesse hoje, querido, em nome de Jesus, o Senhor quer de você hoje. Coloca tudo nele. Isso que eu falei aqui, eu sei que muitas vezes a gente leva na graça, mas em nome de Jesus não leva pro coração, por favor. Eu espero muito que você saia daqui incomodado. Eu espero muito que você saia daqui falando: Senhor, eu não estou vivendo direito, eu não estou vivendo direito. Não adianta a gente vir aqui, a gente está indo na missa, se o nosso namoro está caindo na castidade toda semana. Não está dando, querido, não está. Tem gente que está namorando em braille, está tocando tudo. Querido, castidade, coloca prumo, coloca limite entre vocês, pelo amor de Cristo, hóstia. Por quê? Porque senão não vai edificar a casa no Senhor. Quem edifica na casa no Senhor, sai daqui hoje avivado, despertado, cheio da presença de Deus, transformado por Ele. E eu espero que hoje, em nome de Jesus, você faça parte dessa estatística de quem foi despertado e avivado por Deus. Se você crê nisso, aplaude o nosso Deus maravilhoso. Eu vou pedir para você, fica de pé, por favor. Vamos rezar só um pouquinho.